Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Como estamos? Pessoal, sejam bem-vindos à primeira live do projeto O Enem Vem Aí, do programa Orienta, tá? Durante os próximos meses, teremos outras lives e também muito conteúdo nas nossas redes sociais que vocês também vão receber comunicação por e-mail para se preparar para o Enem, tá? O programa Orienta, ele tem a missão de levar orientação profissional aos alunos do ensino médio e programa de acesso a instituições do ensino superior da Rede Laureate aqui no Brasil. Hoje nós temos a parceria, tá, que está sendo realizada entre duas instituições que estão realizando essa live, que é o IBMR aqui no Rio de Janeiro e a Uniriter em Porto Alegre, com a Carmen, tá? Se você estiver na região do Rio de Janeiro, siga-nos no Instagram, @Programa Orienta IBMR, e se estiver na região de Porto Alegre, @Programa Orienta Uniriter, que vai estar lá no chat para vocês terem mais acesso a conteúdo nosso também, tá? Além disso, vamos enviar vários conteúdos e convites para as nossas próximas lives que nós vamos realizar. Hoje vai sair uma live ao vivo aqui, o convite para vocês, tá? Se você é de alguma escola nossa, parceira, ou já participou de alguma atividade conosco, fique ligado na sua caixa de e-mail, ok? E se você não recebeu nenhuma comunicação nossa de e-mail do Programa Orienta, envia o seu endereço de e-mail no nosso chat da live ou no inbox no Instagram para a gente, referente ao Programa Orienta da sua região, correto? Carmenzita, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar participando desse projeto insanamente junto comigo, tá? É claro, né? Aqui é super ligado no 440. Vamos lá, Carmen. A gente está vivendo esse momento, né, junto com os alunos, que é de aprendizado muito grande para todos nós. E no meio de todo esse caos que está sendo a nossa vida, tem o Enem, né? Tem um Enem, tem novas modalidades do Enem que nós vamos, né, conhecer melhor aqui na nossa live, interagir bastante com vocês e tirar dúvidas de vocês sobre elas. E não tem só o Enem, né, Carmen? Já estou ciente aí que existem outras formas que nós podemos lidar além do Enem, não é? Exatamente. Então, Carmen, geralmente nas escolas os alunos me fazem muitas perguntas, obviamente, referente ao Enem. A gente sabe que, para quem está no terceiro ano, é o desespero deles, que é o ano do Enem, né? Acredito que aí em Porto Alegre possa ser algo similar, né? Então é isso, Carmen. Vamos falar com ele sobre o Enem, né? Vamos falar, então. Rafa, boa tarde. Assim, boa tarde a todos vocês que estão conosco nessa tarde. Como o Rafa falou, estamos ligados em 400 e quanto aí, Rafa? 440, mas só sobe. Só sobe. Estamos muito felizes em ter a presença de vocês aqui conosco. Pensamos com muito carinho nesse projeto, o Enem Vem Aí, para trazer informação, para a gente poder compartilhar também essas informações, trazer para vocês um pouquinho mais de tranquilidade em relação a isso, se é que é possível, né, gente? Porque é um momento, como o Rafa falou, bastante ansiogênico de falar um pouquinho sobre o que é o Enem. E o papel aqui, para começar, Rafa, né, é contar um pouquinho, né, quem é uma pessoa, né? Quem é esse Enem que nós tanto ouvimos falar, que nos causa tanta angústia, dúvidas, mas quem é ele, né? Então a gente rapidinho assim vai contextualizar para vocês, antes de poder falar um pouquinho mais sobre as informações que eu tenho certeza que vocês do outro lado aí estão querendo, né, que a gente possa trazer para vocês e poder fazer trocas bem legais nessa tarde de hoje, tá bem? Então vamos começar, né? O Enem, né? Esse Exame Nacional do Ensino Médio, né? Na verdade, ele surgiu em 1998, galera. Vocês estavam nascendo, alguns aí estavam nascendo, outros ainda nem eram nascidos ainda, mas ele tinha uma proposta totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Quando ele foi criado lá em 98, o objetivo dele era apenas avaliar o ensino médio, e ele avaliava anualmente, não era obrigatório, e também era um exame individual, super tranquilo, super, né? As pessoas poderiam escolher quem queria fazer. Então, assim, não tinha essa... É bem diferente do que nós temos hoje, esse Enem aqui hoje, né? Outra coisa importante de falar, né? Aí teve uma grande mudança, Rafa. Foi lá em 2009, né? Quando a gente começa a falar, então, no Enem, nesse mesmo modelo que nós já temos hoje, onde a gente tinha uma nova proposta, né? Então, ele entrava como um mecanismo para uma seleção no ingresso do ensino superior, né? E aí vem nessa pegada desde 2009 como uma democratização das oportunidades de vagas das instituições de ensino superior, falava também na mobilidade acadêmica que os alunos poderiam ter. Então, o aluno está aí no Rio, ele quer vir fazer uma federal
ou uma privada aqui no Sul, ou o contrário, ou em outro local do Brasil, e tem essa mobilidade acadêmica, né? Então, isso também foi um dos motivos bem bacanas, e hoje a gente tem troca nas nossas instituições de pessoas que conseguiram fazer essa mobilidade e fazer aprendizados e construir seus conhecimentos em locais diferentes do lugar que nasceu, né? E também ele vem numa boa pegada de reestruturar os conteúdos do ensino médio. Então, vocês entendem assim que ele vem com uma mudança, numa batida, e a gente sabe que nesse período a gente teve várias questões importantes, né, Rafa? A gente teve provas que foram falsificadas, a gente teve uma série de situações, historicamente falando, do Enem, e que muitas vezes a gente se perguntava, será que esse exame vai se perpetuar? Será que esse exame vai se tornar algo realmente que a gente vai contar história sobre ele? E, gente, né, estamos lá completando 20 anos de Enem, né? Então ele é uma realidade para todos nós, e com oportunidades e possibilidades bem importantes, né? Quando nós pensamos na entrada para o ensino superior. Tá bem? Eu lembro, Carmen, que no início, assim, era realmente muito contestado, né? Se isso ia ficar ou não, esse projeto aí de unificação numa prova só. Tanto que tinham provas que mantinham o seu próprio vestibular na época, né, no início, assim. Para os alunos que não têm ideia do que eu estou falando, é você fazer uma prova, por exemplo, no Maracanãzinho, você ir lá com a prancheta para fazer a prova. Acredito que em Porto Alegre tenha tido algo similar, né, no caso. Nós tivemos no Beira-Rio. Olha aí, ó, viu? Era uma experiência diferente, tá, gente? Né, obviamente a gente é um pouco mais velho do que vocês, mas você às vezes está num lugar que está pegando. Vamos aposentar isso aí. Mas o que eu acho importante? Muitas vezes os alunos reclamam aqui comigo, Carmen, que tipo, é uma prova mega extensa, putz, é muito cansativo, eu não quero fazer, né? Mas eles não se atentam que é justamente essa questão, por exemplo, eu quero fazer, vamos supor, é muito comum isso acontecer, eu quero fazer medicina, aí eu estou aqui no Rio de Janeiro, obviamente eu vou tentar para a FRJ, que acaba sendo a federal, que é a federal aqui do Rio, né, que acaba que tem um apelo muito grande com eles, mas às vezes a segunda opção, o aluno começa a buscar fora do estado dele, que tem uma concorrência menor, e isso, gente, só é possível hoje por causa do Enem, tá? O que eu quero dizer com isso? Antigamente você teria que pagar a taxa da prova, a UFRJ tinha prova própria, as outras federais tinham prova própria, e você pagava outra taxa, que são a de cada prova, e você tinha que ir lá fazer a prova, né? Isso acabou que o Enem, hoje ele se mantém, eu acredito que muito por isso, né? De ser uma prova só, você não tem que ir até o local fazer, e muitas vezes também calhava da prova cair na mesma data, né? Então, você estava limitado, ou então, sei lá, a prova é no Rio no sábado, e sei lá, domingo eu estou fazendo outra prova lá em Porto Alegre, né? E eu não tenho com quem ficar em Porto Alegre, uma série de gastos, e com isso, com todas as críticas que a gente possa vir a fazer ao Enem, ele realmente melhorou bastante isso. Eu não sei se você tem muitas essas indagações com você aí em Porto Alegre, mas aqui no Rio o pessoal me faz bastante isso. Sim, né? Nas nossas escolas também, parceiras que nós visitamos, e às vezes até os alunos nos escrevem, nos mandam WhatsApp, eles sempre perguntam muito por isso, assim, mas realmente eu tenho que fazer essa prova? Mas realmente, será que é preciso? Então, assim, a gente foi vendo tudo que o Rafa trouxe, o quanto realmente é uma realidade nossa, mas que também, apesar, sim, a prova ela continua extensa, ela é uma prova que nós vamos falar sobre isso agora, são 2 dias de prova, né, Rafa? Ela é dividida por áreas de conhecimento, tem um dia que a gente fica 5 horas e meia fazendo a prova, tem outro dia que a gente fica 5 horas, poder pensar, meu Deus, o quão cansativa realmente essa prova se parece, e a gente também fica pensando, mas será que eu vou conseguir os meus objetivos? E sim, galera, o que a gente veio aqui dizer para vocês é exatamente isso, né? É contar para vocês que ele é a nossa porta de entrada, né? É a nossa realidade aqui no Brasil, e não só no Brasil, né, Rafa? A gente tem que contar isso também, né? Lá nos nossos irmãos, né? Nossos irmãos lá dos portugueses, lá em Portugal, também é uma realidade, que também aceitam o Enem, a gente vai falar sobre isso também, né? Então, assim, é uma realidade interessante e é onde a gente sempre costuma dizer muito para os meus alunos aqui, né? Se empenhem para ter uma nota realmente competitiva, né? Para que vocês possam conseguir espaços, né? Nas instituições que vocês desejam, que vocês tenham espaços interessantes, né?
Então, isso é Sim. muito bacana, vocês estarem sempre muito atentos para a gente poder falar sobre isso. E o Rafa falou ali um pouquinho da questão da prova ser extensa, né, Rafa? É porque realmente ela demanda muito, né? Quando eles fizeram a estruturação desse currículo, ela demanda de nós alguns conhecimentos que nos demandam um tempo maior, né? Tempo de pensar, um tempo do raciocínio, de poder fazer conexões. A gente fala muito da questão da interpretação, o quanto os conteúdos, né, não são mais fragmentados como eram antes. Eu vou estudar para a prova de português, então só o conteúdo de português. E hoje a gente vê numa questão das áreas de linguagem, várias disciplinas conectadas e podendo falar sobre um contexto contemplando disciplinas de toda essa área. Então, assim, o quanto isso também é rico e quanto isso nos ajuda, né? Nós que trabalhamos, né, Rafa, como orientação profissional, como entender esse mundo do trabalho, esse mercado de trabalho, o quanto é interessante hoje ter profissionais, né, que possam ser ligados, conectados, fazendo ligações em relação a conteúdos, o quanto ser um profissional que só saiba daquilo não é mais interessante para o nosso mercado de trabalho, o quanto a gente tem que estar ligado, o quanto a gente consegue fazer essas relações importantes. Então, o Enem, eu acho que ele vem nessa batida nos oportunizando esse momento também, né? E, então, assim, a gente fala lá no Enem, nessas provas, né, Rafa, por que elas são extensas, né? Porque quando as questões são formuladas, elas são formuladas sempre desenvolvendo competências, né? O que é competências exatamente? É quando eles falam ali o quanto eu consigo fazer ações, operações e relacionar, estabelecer relações com fenômenos, com pessoas, com objetos, com situações, né? E aí, quando eu falo também em habilidades, é o que eu sei fazer com tudo isso. Ok, eu consegui relacionar, então, que o fenômeno que nós estamos vendo, o evento da pandemia, o que ela está relacionada com o quê? Né? Em todas essas questões, né, que envolvem, né, todas essas relações. Então, quanto eu consigo contextualizar isso e trazer uma resposta que seja realmente interessante. Tá bem? Carmen, são dois pontos que eu acho muito relevantes. A gente também tratar da mudança que a gente teve, obviamente, no Enem, né? E o segundo ponto é contextualizar, talvez, para eles um pouco melhor em que parâmetro, assim, existe a cobrança das matérias do ensino médio para ele na prova, né? Quais são as cadeiras que ele vai ter que estudar ali, né? Falando um pouquinho sobre as áreas, as linguagens ali, como que eles dividiram, Rafa, é isso? Isso. As referências, né? As linguagens, códigos, suas tecnologias, quais as disciplinas, é isso? Isso. Certo? Deixa eu buscar aqui, porque, né, para eu não errar, né? A gente às vezes vai buscar informação também. Não, então, assim, a gente chama de eixos cognitivos, tá? Quando nós estamos ali na própria escola, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que esse Enem que nós temos hoje, ele mexeu muito na estrutura nossa, das nossas disciplinas na escola, né? Então, na escola de vocês, você já tem isso, vocês têm por áreas, ou eixos, como nós chamamos cognitivos, ou áreas, né? Então, nós temos lá linguagens, códigos e suas tecnologias. Quais as disciplinas que contemplam área de linguagem? Nós temos lá português, literatura, língua estrangeira, né? E aí vocês sabem que no Enem vocês podem optar por fazer a prova ou de inglês ou de espanhol. E também tem a prova de redação, né? A famosa redação, tá lá na linguagens. É a prova que a gente tem no primeiro dia, né? Então a gente já chega fazendo aquela redação que a gente fica pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Vai, sempre dá. Mas é importante que nesse dia é um dia que nós, de uma certa forma, a gente percebe nas escolas, Rafa, que existe uma certa insegurança. Depois que passamos pela redação, nós vamos para as outras áreas, também sofremos um pouquinho, mas a redação ela é bem importante nesse fator, tá bem? Depois nós temos lá as ciências humanas e suas tecnologias. Que disciplinas que contemplam ciências humanas, né? Nós vamos falar lá, então, de geografia, de história, filosofia, sociologia, essas áreas mais voltadas para a questão das humanas, como nós chamamos, né? Sim. E depois nós temos ciência e natureza. Opa, Rafa, ciência e natureza. Biologia, física, química. Deixa eu contar para vocês, né? Eu sou da área de humanas, né? Eu sou da psicologia, né? Então, assim, quando eu vejo ciência e natureza, eu vejo lá física e química, eu falo, opa, né? Então, também é um dia que
da prova, que a gente percebe que os alunos ficam bem ansiosos, né? Ficam bem preocupados. Os próprios preparatórios para o Enem, a gente percebe que os alunos também, eles são disciplinas que eles mais se empenham, né? Para poder tirar notas boas, né? E depois, para finalizar, nós temos a nossa amadíssima, né? Matemática e suas tecnologias. E talvez vocês me perguntem, Carmen, por que a matemática não está lá junto com outras áreas, essas das ciências, de repente, da natureza ali, né? Porque a gente vai ver que a parte da matemática, ela é bem específica na área de construir, então, esse conhecimento mais voltado, e, na verdade, ele se direciona a todas essas áreas que nós falávamos, né? Que é natureza, ciências, então, aquela questão bem mais básica, quando a gente começa a aprender a matemática lá no ensino fundamental, sim, são conceitos formados desde lá até aqui, né? Sim. Então, são bem importantes poder pensar um pouquinho nessas áreas de conhecimento. O que, Rafa, eu acho que para eles é bem tranquilo, porque eles já vivem isso na escola, né? A gente sim. Hoje já tem até dependendo da escola que eles estão, eles já têm, às vezes, até a nota pela área, né? Então, assim, às vezes eles têm que contemplar uma nota lá, vamos lá, para áreas humanas, geografia, história, ciência, filosofia. Então, na área, Carmen, eu tô com 7, eu tô com 8. Então, quer dizer, nessa área eu já estou aprovado. Mas eu vou ter que dar uma olhadinha mais lá na filosofia, porque eu percebo que eu ainda estou com uma nota um pouquinho a desejar. Então, eles já fazem esses cálculos em casa mesmo, né? Ou na sua vida escolar normal, assim, rotineira. Tá bem? Sim. Eu acho que é importante a gente frisar esse ponto, que o Enem, ele segue de fato ali o conteúdo realmente do que é programado para eles verem durante o ensino médio, né? Então, não existe, obviamente existe, né, um desespero, principalmente quando você está no último ano, porque a gente tem uma ansiedade trabalhada ali, né? Mas não é de fato nenhum bicho de 7 cabeças, porque realmente eles têm esse acesso a essa informação na escola, né? Eu acho que aqui talvez, e acredito que talvez você vá concordar comigo, não existe nenhum macete que a gente possa dar, mas eu acredito que pela questão da redação, é a sugestão de você assistir ali na hora do teu almoço, talvez um pouquinho do jornal, né, para ver o que pode ser levado de debate para a redação. Né? É o único ponto que eu acho que realmente é um trabalho de casa que o aluno tem que ter, que ele tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, assim, né? Tipo... Eu acho, assim, que isso que tu falou é bárbaro, assim, né? A gente está falando em aluno conectado, num aluno com pensamento crítico, né? Que é como se pensa quando se pensa na formação desse sujeito, né? Que sai do ensino médio e vai, então, fazer sua graduação, vai para o mundo do trabalho, né? A partir desse exame nacional aí. Mas, assim, o que as pessoas perguntam, eu acho que alguém perguntou por ali, né? O que cai no Enem exatamente, né? Então, cai todos esses conteúdos que nós falávamos aqui agora, um pouquinho antes, dividido por essas áreas de conhecimento. Mas, assim, o que realmente eles vão cobrar de vocês dessas disciplinas, né? Então, assim, eles não vão cobrar de vocês, por exemplo, uma fórmula. Por exemplo, eles vão cobrar de mim lá, cara, minha fórmula de Bhaskara, né? Trouxe a Bhaskara aqui, Rafa. Né? Eu também talvez eles não para vocês escreverem a fórmula de Bhaskara, mas qual um contexto onde a gente pode utilizar recursos da fórmula de Bhaskara, né? Que eu possa, então, na verdade, internalizar isso para uma vivência, para uma experiência no meu dia a dia, como profissional, como acadêmico. E o que é legal também falar sobre isso, né? O que eles esperam de vocês quando eles vão formular a prova que vocês vão fazer? Eles esperam que vocês dominem linguagens, né? Então, que vocês entendam, por exemplo, a língua portuguesa, a espanhola ou a inglesa, quando a gente está falando lá em linguagens, que vocês compreendam fenômenos, né? Então, assim, os fenômenos naturais, os fenômenos históricos, os geográficos, essa produção tecnológica, né, e cultural, de manifestações artísticas e cultural, que vocês consigam entender que contexto é esse, né? Que vocês consigam construir argumentação. Quando eu estou falando construir argumentação, eu estou falando de quê mesmo, Rafa? Na verdade, a capacidade de você pegar um caso e desenvolver ele ali, né? Levando uma margem de capacidade narrativa, né? Exatamente. E aí e também elaborar propostas, né? E aí a gente está falando aí exatamente na própria redação, né? Porque nós temos lá um tema para desenrolar, mas a gente tem que elaborar essa proposta e construir uma argumentação em cima dessa temática, né?
Então, Sim. o que se espera de vocês nesse exame é que vocês, de uma certa forma, consigam contemplar no conhecimento de vocês cognitivo, né, e contextualizado essas matrizes que eu falei aqui, de dominar, de compreender, de enfrentar, de construir, elaborar propostas. Perfeito. Certo? Eu acredito, tá, Carmen, que aí talvez seja um ponto importante da gente trazer para eles as mudanças, obviamente, né? A gente está vivendo num ano atípico, né? Todo mundo está notando isso, né? Aonde hoje a gente fala sobre Enem digital, né? E aí vem uma diferenciação que está acontecendo no Enem justamente por causa da pandemia, que não é só o lado digital, né? É uma possibilidade aí do aluno talvez vir a fazer a prova em outro momento, né? Que aí eu queria que você me ajudasse a expor isso para eles, né? Às vezes eles ficam confusos. Ah, Rafael, Enem digital quer dizer que eu vou conseguir fazer a prova da minha casa, por exemplo? Obviamente não, né, gente? Isso aí se alguém te falou isso, é mentira, tá? Mas é uma forma de você fazer a prova sem ser naquele formato de você ter que fazer ela totalmente impressa, né? Que aí a gente pegou algumas coisas bem interessantes para vocês, para trazer essas informações para vocês aí, que a Carmen vai me ajudar a desenvolver aqui com vocês. Isso aí. Nós vamos fazer um quiz aqui, né, Rafinha? Batendo bola aqui para ir. Deixa eu só falar um negócio. Eu estou percebendo algumas perguntas, acho que só para tranquilizá-los, né, Rafa? Nós vamos respondê-las, tá? Então fiquem tranquilos. Nós só vamos ir passando um pouquinho mais de informação, mas a gente volta lá, tá? Estamos atentos, né? A nossa equipe toda está atenta. A equipe está se separando para que a gente não passe sem ter notado a pergunta de vocês. A gente vai trazendo algo, obviamente, talvez a gente não responda, porque está na linha do que a gente está realmente trazendo aqui, e outras coisas a gente vai responder ali no final também, para que não fique muita interrupção na live, tá ok? Mas está anotado aí. Só para eles ficarem tranquilos, né, Rafa? Porque nós estamos aqui nesse bate-papo aqui, eles perguntando lá, eles não estão vendo isso? Estamos atentos, temos uma equipe maravilhosa conosco aqui, né? Que está super atenta em vocês aí, tá bom, galera? Então, continuem perguntando, que nós vamos dar uma sequência aqui e voltamos aí, tá certo? Bom, então o Rafa falou agora, né, da prova digital, que a gente começa a ouvir agora, então a gente tinha, né, essa questão do Enem digital, né, o formato, então, impresso. Então, como o Rafa falou ali, quando a gente pensa em Enem digital, ai, que legal, da minha casa eu vou conseguir fazer isso, né? Como o Rafinha já disse ali, não, gente, não é assim que funciona, né? Então, cada município, cada estado tem um número X, né, teve, né, porque já está com os inscritos, ok? Teve um número X de inscritos, né? E aí, a partir disso, essas pessoas vão ser convidadas, né, a ir em instituições, então elas vão fazer, não vai ser no seu computador próprio, vai ser no computador lá da instituição de ensino, nos laboratórios de informática, e elas vão fazer essas provas, né? Então, o que é diferente para quem vai fazer a prova digital e a prova impressa, né? A diferença eu poderia dizer, né, Rafa, é que quem vai fazer a prova digital não vai ter o caderno de resposta, né? Não vai ter o cartão resposta lá de papel, né? Então, vai ser um formato do próprio computador, né, do próprio programa que o INEP vai disponibilizar para essas pessoas inscritas. Então, é esse novo formato aí, né? Então, nós temos prova Enem Digital em Porto Alegre, né, e no Rio de Janeiro também. Então, nós vamos ter, e aí vocês devem seguir mais ou menos ali as datas. Nós falamos, Rafa? Acho que não, né? Não, a gente não entrou na questão das datas ainda não. Então tá. Então, vamos aproveitar, Rafinha, falando ali, então a prova impressa, ela vai acontecer antes da digital, né? Então, a prova normalzinha que nós estamos habituados, que vamos conhecendo fotos e até memes, né? Daqueles dias do Enem lá, né? Ele vai acontecer no dia 17 e 24 de janeiro de 2021. Ufa, saímos de 2020. Não aguento mais. Então, assim, vai acontecer em 17 de janeiro e 24 de janeiro, lá em 2021, que é amanhã, se Deus quiser. E a aplicação do Enem digital vai acontecer o dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, também de 2021. E aí, Rafinha, tu tem uma lembrança muito legal sobre isso, né? Sobre a reaplicação. Conta para nós aí.
Vamos lá, pessoal. A gente tem 2 pontos apenas, tanto no impresso, né, quanto no digital, que é a possibilidade de você, por motivos justificáveis, né, por exemplo, estou com suspeita de sintoma de Covid, ou eu estou com Covid, você acionar o INEP para você fazer a prova em outra data, tá? Não nesses dias passados pela Carmen, mas você tem que acionar o INEP e você tem que ter comprovação. Eles vão analisar se de fato você tem uma justificativa para não realizar naquele dia ou se você tentou mandar o famoso migué lá, não vai colar. E, gente, extremamente... não é, pô, legal, não vou fazer outro dia a prova então, né? Gente, não é na mesma data, e, né, por isso é outro dia. E o ponto é que é no modelo antigo. O que eu quero dizer com o modelo antigo? Você vai fazer a prova num sábado e num domingo, eu vou pegar as datas aqui rapidamente. A prova de reaplicação é no dia 24 e 25 de fevereiro, tá ok? Então, no dia seguinte, você está fazendo a outra concessão de disciplinas ali, o outro eixo. Então, aquela semana que você está acostumado ali entre uma prova e outra, você não tem para respirar, tá? Essa é uma observação extremamente importante. É batido, né? Fica extremamente cansativo. Para quem aí conhece, tem irmão mais velho que fez no antigo modelo, pergunta, porque a gente sai sem saber qual é o nosso nome direito ali da prova, tá? E aí o resultado saindo dia 29 de março, tá? O resultado tanto do eixo 1 quanto do eixo 2, tá? Quem fizer a prova na data normal. Então, 29 de março é uma data simbólica, né? Cabalística, para sabermos qual é a nossa nota, né? E como que eu estou, né, competitivo para correr atrás dessas vagas aí, né, Rafa? Isso aí, principalmente quando eu consigo, né? Porque todos os outros pacotes vêm depois do resultado do Enem, né? Para quem está ali naquele ano do Enem, que já está pesquisando loucamente, sabe que o Enem é a prova que te dá diversas possibilidades de ingressar ali no nível superior, seja ele particular ou público, são diversos programas que estão vinculados ao Enem, por isso, galera, é extremamente importante você fazer a prova. Tá. Não, e Rafa, é legal a gente trazer para eles também o que a gente tem visto, né? Como eu falei, eu e o Rafa, nós somos consultores, né, de orientação profissional nas escolas, então a gente também transita muito bem aí por esse caminho. E a nota do Enem, gente, por impressionante que seja, ela não é mais só para o ingresso do ensino superior, né, Rafa? Hoje em dia, seleção de estágios ou até seleções de jovem aprendiz, às vezes eles utilizam essa nota para poder ver o quanto o aluno consegue fazer esse percurso que nós falamos de compreender fenômenos, fazer essas ligações, essas contextualizações, né, de conseguir elaborar propostas. Então, assim, gente, é uma oportunidade bárbara, assim, né, da gente poder realmente se testar, né, e fazer bonito, né? Eu acho que a gente starta uma etapa da vida da gente muito importante a partir desse exame aí. Tá bem? Então, é curioso isso que você falou, porque eu já vi caso de não vou dizer amigos, porque amigos é uma palavra muito forte, mas conhecidos que foi solicitado, principalmente projeto, às vezes, de jovem aprendiz, e ele que pediram o boletim dele, como ele falou que tinha feito, né, para julgar ali, né? Tipo, você fez só o ensino médio, a única coisa que eu tenho no meu currículo, tá, o quão bom foi o seu ensino médio, vou julgar pelo resultado do Enem. Tá, então tá aí, gente. Uma observação, isso não acontecia. Olha aí, fica a dica, é uma dica de ouro nossa aí, né, Rafa? E se alguém anotou aí. Rafa, uma outra questão importante que os alunos têm me perguntado muito, não sei se aí no Rio também, mas aqui no Sul eles perguntam muito, né? Quem é que pode fazer o Enem digital, né? Será que todos os alunos? Não são todos os alunos, tá? São os alunos com formação em 2020, tá? Ou seja, o aluno que termina no final do ano, ou no caso, aquele aluno que terminou no meio do ano de 2020, são só para os alunos destinados ao ano de 2020 a se formar, tá? Só eles que têm direito ao Enem digital. Então, aqueles treineiros ali que não participam da prova, tá? Ela é aquilo, gente. De fato, o Enem digital está aí, ele é feito dessa forma, mas isso não é muito democrático, porque eu não posso fazer. É porque está sendo um piloto, né? Esse é o primeiro ano que está acontecendo, muito em virtude, obviamente, do Covid, tá? Então, é um teste que está sendo feito para ver o quão ele é viável ou não, tá?
mas esse ano, né, que a gente está falando, que é o Enem de 2020, que é aplicado em 2021, né, mas ele é apenas para os alunos de formação de 2020, tá? Mas tem sim, não é todo mundo que tem o direito, tá? Vocês têm que ficar realmente de olho nessa questão. Atentos, né? Bom, e aí então a gente tem falado bastante, né, Rafa, nessa nossa fala agora de porta de entrada, né, de ingresso. Então vamos contar um pouquinho para ele, né, que mundo é esse? Ó, alguém achando injusto, não acaba sendo injusto. Ah, legal. Mas olha só, Rafa, vamos contar um pouquinho para eles então que porta é essa, né? A gente está falando de um portal, assim, uma coisa, né? Não deixa de ser um portal, né? Vamos agora para o na verdade, né? né? Então, assim, que lugar é esse que a gente está falando tanto para eles? A gente vai olhar as perguntas de vocês daqui a pouquinho, mas vamos trazer, assim, esse ingresso em universidades. Então, ok, Carmen, fiz o Enem, fui lá, né? Esperei a minha nota no dia 29, vi lá, tive nota X, né? E aí, o que eu posso fazer com isso? Vamos lá? Vamos lá. A gente colocou uma certa ordem aqui, porque normalmente é a ordem de como vão saindo as primeiras que vêm depois do Enem, né? Primeiramente, o SISU, que é destinado principalmente às faculdades públicas, né? Que é o acesso às faculdades públicas. Eu vou desmistificar algumas coisas aqui referentes ao SISU, tá, gente? Primeiro eu vou explicar como ele funciona. Você foi lá, fez o seu Enem, conseguiu a tua nota, tem o teu resultado, você vai... normalmente, depois disso, abre a fase do SISU, tá? Onde você cria seu cadastro. Não quero fazer, eu sou obrigado. Não obrigado, é uma possibilidade. Onde você coloca a sua nota lá e você escolhe, gente. Olha porque a orientação profissional que a gente faz com vocês nas escolas é extremamente importante. Você escolhe e você pega a sua nota e você escolhe 2 opções de curso com a tua nota do SISU, tá? Ou seja, Rafael, putz, mudei de ideia, errei, e aí? Senta mais um ano, faz o Enem de novo e acerta da próxima vez, porque não muda nem com reza brava ali o curso depois que você coloca ele, tá ok? E você colocou a tua nota... presta atenção aí. Você colocou a sua nota ali, você começa o que eu falo, né, de uma forma mais informal, que é o namoro com as faculdades. Você fica escolhendo as faculdades, você escolhe a faculdade e a sua nota fica ali na montanha-russa de emoções de todo o aluno que fez o Enem, que são 4 dias que a sua nota vai ficar rodando e existe quantidade de vagas disponíveis por curso, tá? Por isso, muito comum. Rafael, qual é a nota de corte do curso, sei lá, curso X? Cara, não sei te dizer, né? O cara nem fez o Enem ainda, nem tem a média das notas que estão ali, porque a nota de corte vocês sempre se baseiam pelo do ano passado, quando ela só vale a do ano, né? Então, nota de corte não se apega a isso, tá? Faz, obviamente, um Enem tranquilo ali, né? Mas a nota de corte, ela, se basear por ela, varia muito, porque depende da quantidade de pessoas que querem o curso naquele ano, depende da qualidade do Enem que foi aquele ano. Às vezes a galera foi lá e imitou muito bem na prova e a nota subiu, ou sei lá, a galera foi mal e a nota tá baixa, então isso varia. O importante é que são 4 dias. Aí eu vou dar o exemplo e vocês peguem para a faculdade que vocês bem entendem. Tá? Eu aqui, Rafael, com o meu boletim do Enem, né? E eu estou flertando lá com a faculdade federal lá, né? E eu tenho 4 dias de namoro. Aí no primeiro dia de namoro, a nota de corte rodou e eu estou dentro. Eu estou entrando na faculdade no primeiro dia. No segundo dia, mais pessoas aplicaram ali na tentativa pelas vagas, a nota subiu, mas eu ainda estou dentro, né? No terceiro dia, fechou a nota de corte no final do dia, eu fiquei de fora. Eu tenho mais um dia com a minha nota, que eu tenho a opção de tentar naquela faculdade, né? Porque pode ser que algumas pessoas desistam e vão para outra para tentar, ou para eu ir aplicar a minha nota para outra instituição, tá? Por isso que eu falo que é um carrossel de emoções o SISU, porque são 4 dias que você fica desesperado ali, dentro, fora. Pode ser que a faculdade que você está aplicando é a segunda ou terceira opção de alguém, então pode ser que a tua vaga que diminua, por isso que ela fica muito variante, tá? Mas é assim que ele funciona. E por que a seriedade de você escolher o curso? Porque você não consegue, você não está lá, por exemplo, dar um exemplo de uma faculdade, eu estou lá com a FRJ, eu não estou disponível para todos os cursos da FRJ, eu estou disponível, sei lá, para engenharia civil e engenharia mecânica, que foi que eu coloquei de curso. Os outros cursos, eles nem me olham, tá? Minha vaga não se aplica a eles, se aplica aquelas 2 vagas apenas. Então, se atentem ao curso porque errou, já era,
só fazendo Enem de novo, tá? E se atente às opções de vaga da faculdade, tá? E aí, gente, dica de ouro para vocês. Eu gosto de ser polêmico, então vou polemizar aqui. Esse, de fato, é o Enem mais fácil dos últimos anos. Por quê? Porque teve muita gente que desistiu por causa do Covid desse ano, largou o colégio ou algo do tipo. Então, a quantidade de concorrência vai ser menor, tá? A prova vai mudar? Não, a prova continua o mesmo nível sendo cobrado, mas a quantidade de pessoas aplicando está sendo menor, porque teve gente que, de fato, já deixou para fazer o terceiro ano de novo ano que vem, ou algo do tipo. Então, a concorrência ela vai ser menor. Então, nesse quesito, ela é mais fácil, tá? Por esse critério. Gente, eu não vou nem ler a pergunta que falaram ali. Mas o SISU, ele funciona nesse formato, tá? Ele tem tá com data pré-determinada já, tá? E as inscrições abrem ali referente a 21 a 24 de janeiro, tá? Ele só roda realmente a chamada do SISU após o Enem, porque obviamente, né, ele usa a nota do Enem. Então, normalmente ali no calendário saiu o resultado do Enem, normalmente o SISU abre uma semana depois que você começa realmente no carrossel das emoções, que é maravilhoso para quem tem ansiedade, esse tipo de coisa, né? Eu fiquei quase careca, tá? Mas é assim que ele se comporta, tá? Então, para quem está de olho para a faculdade pública, o SISU é o caminho, tá? Raríssimas faculdades aí hoje tem modelo próprio, mas ainda tem. Acho que o que mantém prova própria, calendário próprio, tá? Mas, em geral, o SISU você aplica para todas elas. E é legal porque você faz uma prova só e você não tem que ir nos estados e nos locais fazer a prova. Então, esse aí é o SISU. Esse é o SISU. E eu acho bem legal isso. Eu acho assim que a segunda dica de ouro para o SISU, então, sim, o SISU é para as públicas, galera. Isso aí, Rafa. Apenas para a pública, tá, gente? Né? Então, assim, eu acho que a outra dica de ouro é isso, é os prazos, né? A gente tem que estar muito atento no prazo, porque se tu perdeu esse prazo, filho, vamos ter que ir esperando que vem de novo, 2022 aí, né? Então, assim, ligadíssimo nessas datas, né? Então, assim, sejam bem atentos, coloquem no calendário de vocês, né? Da vida, como eu costumo dizer, como o Rafa trouxe ali para vocês, são 21 e 24, SISU. Estou eu aqui reforçando, Rafa. Isso aí. Né? Segue aí, Rafa. É importante porque eu tô falando aqui, eu vou falar de outro agora também, tá? Mas ele vale pro SISU também. Rafael, eu só perdi a data do SISU. Ano que vem, eu me inscrevo dentro da data do SISU. Você vai ter que fazer o Enem de novo, tá? Porque é o Enem do ano, tá? Não vale, fiz em 2019, vou aplicar pro SISU. Não, é o Enem do ano. É o último, mais atual. Então, não é só... Não é só perder a data do SISU, ano que vem me inscrevo dentro do período certo. É fazer o Enem de novo. Para quem já fez o Enem alguma vez aí, é fazer aquela prova de novo, né? Esse tipo de... Então, assim, tô falando que abre dia 21, dia 15, você já favoritou o site do SISU ali e olha todo dia, né? Fica ali, risca calendário na parede, para você não perder a opção, tá? E depois disso, uma outra porta que é muito legal de entrada, essa já é destinada, como perguntaram das públicas, para as públicas é essa, tá? E essa aqui já é destinada normalmente não, é sempre para as particulares. Ela tem um critério mais específico, tá? Que é o ProUni, tá? Que é um programa Universidade para Todos do governo, tá ok? Como ele se comporta? Ele abre ali a faixa de inscrições, normalmente, logo após o SISU, tá? Então, gente, fez o Enem, já fica ali preparado toda semana, vai procurando na internet o que você pode usar para conseguir bolsa, porque normalmente é sempre após o Enem, tá? O ProUni, ele é destinado para os alunos, são 2 públicos apenas que têm direito ao ProUni, tá, gente? Porque ele é um programa estadual, governamental, que ele visa aumentar a democratização do acesso ao nível superior para aqueles que têm questões de estudar em colégio público, ser aluno ou ensino médio inteiro de escola pública, tá? Não é tipo o terceiro ano, é o ensino médio inteiro, e destinado também para os alunos que são bolsistas integrais de escolas particulares, tá? São os 2 públicos que você tem destinados ao ProUni. Como funciona um ProUni? O ProUni, ele funciona em 2 formas. Você pode ser o aluno que tem a bolsa parcial ou em questão de bolsas integrais.
Você vai aplicar com o seu ProUni, você vai direto às instituições, tá? Por exemplo, o Uniriter, o IBMR, sejam as instituições que você está buscando, e você vai escolher um curso. Por exemplo, eu quero fazer fisioterapia. Gente, a sugestão qual que é? Fez o Enem, quer fazer fisioterapia? Pesquisa lá quais são as instituições onde você mora, onde você quer estudar, que ofertem um curso de fisioterapia. E aí, cara, você tenta aplicar ao ProUni para todas elas, que você aumenta o leque de possibilidades. Imagine, eu vou falar uma forma, não é exatamente essa, tá? Mas imagine que o IBMR tem 5 vagas. Tá, para o curso de fisioterapia são 5 alunos que vão estudar integralmente. Aí tem o IBMR, tem a outra instituição aqui que tem mais 5 vagas. Já viraram 10 vagas e você é um aluno só. Tá? Tem a terceira opção que tem mais 5 vagas, já são 15 vagas. São 15 pessoas que vão estudar de graça. Tá? Você vai pesquisar lá o sistema do ProUni, você vai aplicar, vai separar, cara, toda a tua documentação. Sabe aquele parente? Todo mundo tem um parente, que é o parente que sabe onde está tudo, né? Aqui tá a tua caderneta de vacinação. Aqui, cola nesse parente e fala assim, essa é a minha listagem de documentação, que é uma listagem de documentação extremamente extensa, tá? É grande, ela é muito criteriosa, mas assim, é uma galera que vai estudar de graça, né? E você pega toda essa documentação e, gente, depois disso é só seguir prazo das universidades, tá? Da chamada do ProUni. Eu estudei com muita gente que estudou de graça em faculdade particular, tá? Não tinha que... Dor de cabeça com financeiro não existe porque ele não paga nada. É o governo que lida ali, tá? Isso, obviamente, é convertido em benefício de imposto para a instituição. Mas, assim, o cara está estudando de graça numa instituição particular e ele só se atentou realmente à entrega de documentações da faculdade. Tem muita gente que perde bolsa porque só não cumpre prazo, tá, gente? Então, vamos dar aquela acordada aí. A gente já está aí na fase... jovem adulto, responsabilidade começa a vir mais pra gente. Então, se atenta a isso e aplica, tá? E assim, eu conheço muita gente que o Enem impactou pelo ProUni nesse quesito. Além disso, tem os caras que têm bolsa parcial, tá? Não é a bolsa 100% pelo ProUni, mas o ProUni 75% ou 50% do curso é pago pelo governo, tá? E é uma mega vantagem ali que também você tem que ter feito ali no ano, tá ok? Fala, Camisinha, você fala alguma coisa? Eu gostaria muito de falar isso, Rafa. Enquanto tu falava, eu fiquei pensando aqui, né? Essa questão do ProUni, né? Então, a gente fica dando dicas de ouro aqui para vocês, que é exatamente isso. Vocês sabem que o ProUni ele tem fases, né? Então, assim, primeira chamada, segunda chamada, né? E a gente já viu aqui nas nossas instituições alunos que foram selecionados na primeira chamada, perderam o prazo por não conseguir entregar a documentação, porque tem o prazo, gente. Quando a gente fala em prazo, é muito importante. Perdem a oportunidade por não entregar os documentos naquele prazo. Putz, já estou na segunda chamada, já chamaram outra galera, então bailou, galera, foi para trás. E uma outra coisa que eu queria falar, Rafa, a gente não falou ainda também do prazo ali do ProUni que tu estava falando, eu te cortei, desculpa. Mas assim, esses dois incentivos que nós falamos agora, que é tanto o nosso SISU e o nosso ProUni, gente, não pode ter redação zerada, galera. Quem tiver redação zerada, não concorre. Tá fora, sim, entendeu? Sim. Redação zerada em Enem é ruim. Né? Então, assim, tem que fazer uma redação também legal para realmente serem competitivos e estarem no páreo, como o Rafa falou ali. É um carrossel de emoções, também no ProUni, né? Apesar de ser uma seleção diferente do SISU, mas que vai dar em vocês toda essa ansiedade. Será que rolou? Será que não aconteceu? Cadê meu termo de concessão? Ganhei? Não ganhei? Então, assim, prazo é importante. Uma redação bem bacaninha também é muito importante, né? Então, fiquem atentos a isso também. Total. Gente, extremamente importante, tá? Realmente o Enem, redação zerada, ele, até como a gente falou aqui de vaga de jovem aprendiz, ele fala muito sobre você. Basicamente, o que você está dizendo sobre você é que você não consegue escrever um texto, tá? Isso quer dizer, é uma posição muito ruim sobre isso. E o ProUni, gente, aí para quem já sugestão, tá? Para quem tá, pô, maneiro, eu tô aplicável a isso, é uma possibilidade, já entra no site do ProUni hoje, vê com a documentação, cola naquele parente que eu te falei e já separa e guarda no lugar que você olhe todo dia, tá? Já ganha uma graninha para o cartório, né, Rafa? Uma graninha para o cartório, documentos têm que ser autenticados também, reconhecidos em cartório.
Então, Sim. também se preparem para isso. O Vai dar carrossel de tudo emoções certo. do ProUni, gente, é diferente que não é você com sua entrega de documentação. Então, não deixa para a última hora que você não faz ideia de estar a documentação. Sei lá, teve uma enchente, perdi há muito tempo, sem certidão de nascimento, tem que voltar em cartório para buscar. Então, se atentem a isso. E aqui, Carmen, eu acho... Pode falar. Olha aí, pensando junto. Importante, Rafa, que às vezes também, né, como a gente vive esse dia a dia da instituição de ensino superior, às vezes o candidato chega para nós e fala assim: Carmen, mas esse documento a minha mãe vai me mandar lá do interior, segura para mim. Não somos nós que damos essa, né? Não é a instituição. Nós, enquanto instituição de ensino superior, nós vamos encaminhar para o órgão lá do ProUni e ele que vai dizer que sim ou não, ele que vai conceder a bolsa. Nós vamos ser apenas mediadores desse processo, entendeu? Então, assim, às vezes não vai adiantar chegar na instituição e fazer aquele chorinho para nós, a gente morre de pena, né, Rafa? Na vontade de ajudar. É horrível, mas, assim, ó, é horrível. Eu já vi pessoas, Rafa, infelizmente, aqui no Sul, perderem bolsa 100%, por estar faltando um documento que foi, assim, um descuido na hora de ler lá quais documentos necessários para apresentar. É então, horrível, assim, gente, ó. a gente está mostrando esses fantasminhas para vocês, porque a gente já conhece esse percurso e quer que vocês realmente tenham sucesso. Ok, gente, fase de inscrição no ProUni 2020, tá? 28 e 31 de janeiro, tá ok? E aqui, gente, também temos, são mais duas possibilidades que a gente vai passar para vocês, tá? E aqui a gente tem uma que geralmente ela não é muito favorecida, tá? Os alunos não gostam muito, tá ok? Que é o FIES. Por que os alunos não gostam muito? Vem com aquele discurso: Rafael, mal me formei, já estou com dívida, tudo mais. Gente, não vai nesse viés, tá? Qual que é o viés? Eu conversando com um amigo meu, ele até riu quando eu falei isso. O FIES é um financiamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Você aplica para o FIES, você está criando a responsabilidade que você vai pagar pelo seu curso. A diferença é que durante o seu curso, você só paga ali trimestralmente R$50, que são os juros, tá ok? Você tem um FIES que varia, o governo financia desde 10% até 100% do valor da sua mensalidade, tá? E você, assim que você se forma, no final do seu curso, você começa a pagar a mensalidade, tá? Para o FIES, você precisa de um banco, normalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica são os que fazem esse tipo de financiamento, e você precisa de um fiador. O que é o fiador? Caso você não pague, quem vai arcar com a despesa no seu lugar? Basicamente, esse é o discurso do porquê que tem que ter um fiador. Tem toda uma documentação específica, dê uma olhada nisso. Eu super acredito no FIES como uma mega ferramenta de acesso, tá? E quanto ao discurso, Rafael, mal terminei minha graduação, já vou estar com dívida. Cara, você está investindo em você mesmo. É o primeiro ponto, tá? Por que ele é super válido? Porque, vamos supor, eu quero fazer administração. Administração é um curso de 4 anos, tá? Daqui a 4 anos, você vai começar a pagar o curso. Daqui a 4 anos, você já é outra pessoa, você já está com uma graduação, a possibilidade de você estar com um emprego bem maior do que hoje, ali, você pode estar mais bem remunerado, tá? E você tem sempre 3 vezes o tempo do teu curso para pagar o curso. Então não é, eu estou com uma dívida de tantos mil e esse tempo eu tenho que pagar é sempre 3 vezes o tempo do teu curso. Então se é 4 anos, você está com 12 anos para pagar aquilo ali, tá ok? Então assim, é mega válido e você tem, entre aspas, essa dívida, como vocês encaram, assim, eu encaro mais como um aspecto de investimento, mas o discurso é bem simples. Se você não fizer isso, você não vai ter faculdade, entendeu? Não é uma dívida. De fato, você está pagando pelo curso, mas é um pagamento de uma forma mais espaçada, mais acessível, tá? Mas muitos têm esse critério de já vou estar com essa dívida. E aqui a reflexão que eu trago para você é uma reflexão que eu trouxe para mim, porque eu fui aluno FIES, tá ok? Na minha época. E na minha época eu lembro que eu estava lá falando sobre essa possibilidade, eu tinha que trabalhar, entre outras coisas, e não tinha como eu realmente arcar com as parcelas da faculdade na época. E tinha um colega meu que ele falou justamente isso: mas você já vai estar com uma dívida, né, meio chato, coisa e tal, e ele preferiu financiar um carro. O ponto era esse. Eu financiei minha faculdade, ele financiou um carro. Antes de ele terminar de pagar o financiamento do carro dele, ele já tinha se assaltado e perdeu o carro. Eu me formei, mudei minha qualidade de vida,
mudei onde eu moro, e esse colega meu que não fez isso na época continua morando onde está, com a qualidade de vida que ele tinha na época, e esse carro dele com a dívida de não ter o carro do financiamento. Então, é uma questão de ponto de vista que eu acho que vocês têm que ter, porque ele realmente facilita. Ele é trabalhoso, porque você tem que levar dados seus, você tem que ir até o banco, e você tem que ter dados do fiador, tá ok? Mas é uma válvula de entrada muito boa, e para as próprias instituições é extremamente interessante, tá? Não fica com essa, será que é difícil? Para a instituição isso é a coisa mais tranquila de ter acesso ao FIES, porque o governo paga teu semestre adiantado, então a chance de ter inadimplência extremamente não existe, tá? E é extremamente válido, tá, gente? E você só começa a pagar o primeiro mês depois da tua graduação, tá? Enquanto isso, você só paga juros, e aí, no caso, estou falando de quem tem a porcentagem integral. Quem tem a parcial só pagaria a diferença ali de, sei lá, 75% é o governo que dá, tá? Mas eu acho super acessível, tá, gente? E fiquem de olho, porque o FIES vale a pena. Inscrições esse ano são em fevereiro, de 5 a 12, tá? Tem fase de inscrição, sim, para aderir a ele. Dei uma olhada lá, pessoal. Eu gostaria também, Rafa, de falar isso, né, enquanto estava contando ali a história, a escala de financiamento lá do FIES, ela vai variar também de acordo com a renda de vocês, tá? Então, isso também é importante, né? Então, se faz essa análise a partir da renda do estudante. Então, acho que isso é muito, muito bacana. E outra questão importante do FIES, que eu acho que é importante, é assim, acessem esses canais, né, Rafa? Tanto do ProUni, do FIES, do SISU, esses canais, eles têm sites próprios, né? Super didáticos, né? Super informativos, né? Então, acessem esses canais para que vocês possam ter mais informações, porque, obviamente, que a gente aqui não tem tanto tempo, né, Rafa, como nós desejávamos, para poder trazer informações. Então, alguma informação adicional, alguma outra dúvida que vocês têm, que a gente não consiga contemplar aqui, procurem esses canais. E eu gosto muito de dizer também, né, eu, assim, concordo muito com o que o Rafa trouxe, a gente tem que fazer investimentos na vida, né? Eu acho que isso é importante, né? E a gente vai ter que fazer escolha, tomar nossa de decisão, né? Então, assim, nós temos, sim, possibilidades, nós temos oportunidade de poder pensar no nosso ingresso, né, no ensino superior, nessa mudança, como o Rafa trouxe, né, de oportunidade de trabalho, de vida, de uma série de coisas, mas a gente tem que tomar uma decisão. E, obviamente, que a tomada de decisão vai demandar de nós uma escolha, né? E essa escolha vai ser: o que fica bem para mim? O que eu desejo? O que realmente eu estou disposto a fazer? Fácil não vai ser, né, galera? Senão, né? Fácil não é. Então, eu acho que é importante vocês também estarem atentos a isto, e a gente também está aqui para poder ajudá-los, né, a poder pensar sobre isso. Isso aí. Pessoal, só reforçando, o prazo de pagamento do FIES é o máximo, obviamente, se você consegue adiantar as parcelas, né, igual o financiamento normal, mas é sempre 3 vezes o tempo do teu curso. Seu curso é 5 anos, você paga em 15 anos o valor total do financiamento. Seu curso é de 4 anos, 12 anos, por aí vai depender do tempo que você está fazendo o teu financiamento ali, tá? Esse é o ponto, tá? Ela é mega válida. Importante, gente, lembra da sugestão da redação, de ficar assistir o jornal ali? Tudo isso é noticiado pela mídia, os prazos, eles falam sobre o SISU, falam sobre o ProUni, falam sobre o FIES, tá? Então, isso passa na televisão, vocês, obviamente, têm que se manter antenados a essas notícias, e é o mínimo que, obviamente, você tem que fazer do que você quer, né? Então, se mantenha antenado olha esses sites, olha esses canais. Gente, não deixa para cima da hora, tipo, hoje é dia 11 de fevereiro, eu quero fazer o FIES, e só agora eu vou ver qual a documentação que eu tenho que ter. Tá? Gente, olha, está errado, tá? Então, se adianta o máximo possível sobre isso para olhar essas questões. Carmenzita, a gente tem mais uma possibilidade ainda. Olha só, a gente está aqui mudando. Ah, loucura, vamos ficar aqui mais tempo, vamos fechar essa tarde inteira aqui. E aqui, Carmen, não sei como é aí no sul com vocês, em Porto Alegre, mas aqui ela é uma possibilidade que às vezes eu falo com os alunos, eles ficam eles ficam meio confusos quando eu falo sobre isso, tá? Como o Enem para o ensino particular direto como bolsa, né? E, gente, tem uma dica muito importante aí. O que acontece? Talvez não todas, mas eu acredito que todas. As faculdades particulares, elas usam a tua nota do Enem como bolsa,
tá? Então, você mostra, vem conversar com as faculdades e apresenta a tua nota do Enem, e isso vai te gerar um benefício de descontos, tá? Além disso, você também tem, obviamente, o vestibular das faculdades particulares próprias, tá? Por exemplo, BMR, Uniriter. Qual é a sugestão que eu dou para vocês? Façam os dois. Vejam qual que é o benefício que fica melhor para você. Gente, não soma-se o desconto, tá? Acho que alguém pergunte, não soma-se o desconto, mas você obviamente escolhe a maior, né? Vê qual que fica mais acessível para você ingressar. Então façam os dois. Eu sempre entro com um discurso de gente. Às vezes você não quer fazer o Enem, mas existe essa barreira que você vai perder, no caso até mesmo das particulares, do desconto que viria pela tua nota. Mas o Enem como tua nota de acesso para as particulares, ok? A mesma batida aqui no Sul, Rafa, a mesma batida, né? Eu acho que isso é uma modalidade nacional também, então estamos na mesma. Vamos responder algumas perguntas aí para a galera que está ansiosa? Vamos lá. A pergunta aqui, eu não vou citar nomes, tá, gente? Porque né, tem nome muito grande. Me perguntaram as federais como funciona, tá? As federais, as públicas, você aplica a tua nota do Enem para o SISU. E ali, de fato, você, dentro do SISU, você vai acompanhando a tua nota para as federais. Eu vi também que fizeram a pergunta, para quantas faculdades eu consigo aplicar? Você vai aplicar para uma instituição, enquanto você estiver aplicando para aquela instituição, você se fecha para as outras. Por isso, gente, sejam extremamente conscientes com a sua nota do Enem e com a concorrência da sua federal que você está querendo aplicar, tá? Porque enquanto você estiver aplicando para ela, as outras não estão cientes que você existe, tá? Então, se atentem a isso. Tem como aplicar minha nota do Enem daqui para Portugal? Sim, existe um tratado, tá? Aceito. Gente, isso é super popular agora entre os alunos do ensino médio que estão loucos para estudar fora do país. É uma possibilidade muito boa que o Enem te propicia, tá? Que são as faculdades de Portugal com a tua nota do Enem. Tá, okay? Estamos com 47, inclusive, né, instituições de ensino superior em Portugal que aceitam, substituindo pelo vestibular deles. E, inclusive, a Universidade de Coimbra, galera, que é assim, super tradicional e renomada na Europa, é uma delas, é uma que aceita. Então, fiquem ligados ali. Obviamente, né, Rafa, que eles aceitam como ingresso, mas obviamente que tem toda a questão de mensalidade, de processo seletivo de vagas, da própria instituição lá em Portugal, tá? Foi encaminhado aqui quanto à questão de ser injusto, que para certas pessoas é digital, né? Que a internet ainda pode ter problemas e tudo mais. Gente, por isso, justamente por isso, o INEP ele seleciona os locais que vão ter a aplicação da prova, tá? Para justamente eles tentarem vagas, né? Isso, tem uma quantidade de vagas limitadas e eles tentam, dessa forma, impedir que tenha esses problemas de acesso. Tem locais que a gente sabe que o sinal, a qualidade é pior, né? Porque, sei lá, tem morro próximo e tudo mais. Então, por isso, eles estão selecionando os locais que seria aplicada essa prova, tá? E a quantidade de vagas é limitada porque é um projeto piloto que eles criaram, tá? Dando certo, a tendência é que isso seja aumentado, obviamente. Mas como é um projeto piloto, eles estão fazendo de teste, é um volume limitado para justamente evitar que você tenha algum problema ali de um número muito grande, deu um problema na rede no dia, sei lá, e um número muito grande de provas não foi computadas ainda. Tá ok? A minha galera aqui do Sul, né, Rafa, vou só contextualizar um pouquinho aqui no Sul, porque no Rio tem bem mais vagas, né? Mas aqui no Sul nós temos 1.500 vagas só, considerando a população, né? 1.500 vagas para o Enem digital. Então, vocês percebem que realmente, como o Rafa falou, é um número bem reduzido e está considerando todos esses fatores que o Rafa trouxe para vocês como um projeto piloto, né? E ainda a ser avaliado e analisado da melhor forma possível, tá? Tá, gente? Mas é uma opção, tá? Ao mesmo tempo não é obrigado, eu tô ali terminando naquele ano e eu tenho que ser digital. É uma opção que é dada, tá ok? Não é obrigatório, tá? Alguma consideração? Alguma consideração? Sim.
Então, a pergunta sobre a redação, gente, é uma pergunta que quem souber responder fica rico, assim, né? A gente sempre faz os bolões de temas que podem ser possíveis. Mas qual o critério para eles escolherem o tema é algo que a gente não sabe dizer, assim, tá? Geralmente são temas que estão ali decorrentes, são temas atuais, assim, que mostram, principalmente, além da capacidade de você desenvolver um texto e capacidade de comunicação, que você está antenado. Então, por isso, fiquem antenados. Agora, qual que é o tema? Não sei dizer. Carmen, se tem algum bolão aí que... porque assim, anos anteriores nós tínhamos, né? Nós tínhamos assim, aqueles bolões de 12 temas possíveis, 20 temas possíveis. Eu confesso para vocês que nós procuramos, né, Rafa? Só que a gente realmente está num cenário bem diferente. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês, considerando as outras, é percepção de mudanças históricas, sociais, geográficas, essas linguagens humanas, esses movimentos que têm surgido. Então, nós estamos bem ricos, né, de movimentos nesses últimos anos, né, falando em pandemia, em movimentos, né? Então, assim, eu acho que por aí que vai caminhar a humanidade, né? Eu acho que é vocês estarem bem atentos a esses temas que são normalmente mais de movimentação cultural, né, de mudança de comportamento, né, e de cenários novos, né, a partir disso. Gente, então, é extremamente complexo. É complexo a gente bater o tema, porque a gente pode... Tem anos que a gente pega com um tema de redação que a gente fica assim, nossa, nunca esperava. Assim, então, né? Qual que é a sugestão? Gente, se mantenha antenado, porque quando você lê um texto sobre algo envolvendo o tema, ou está ciente do que é debatido ali, fica mais fácil de você desenvolver um texto do que algo que você nunca leu, né? Imagina, um tema que te pega de surpresa, que você fica ali, uns 20 minutos olhando para o tema e falando assim, como que eu vou fazer isso? Né? Então, estejam antenados aí. Realmente, eu acredito que vai algo muito na toada que a Carmen falou, de movimentação social, de mudanças que estão acontecendo. Pode ser algo mais atual, mas ao mesmo tempo eu posso estar caindo num erro aqui de afirmar isso para vocês, e pode ser algo super ignorante que está acontecendo, tá? Mas tentem sempre se manter antenados sobre as coisas que estão acontecendo atualmente, porque a probabilidade está mais voltada para algo daquele tipo, tá? Pode ser desde a pandemia, algo voltado para a pandemia, ou, sei lá, democratização do acesso à internet, considerando hoje o ensino à distância de vocês, não, né? Então, depende, gente. Não existe uma resposta, não vou me comprometer dizendo é isso, porque posso estar super errado e, né? Mas estejam antenados. Na verdade, eu falei mais voltado porque a gente tem visto, né? Mas a gente também está num cenário super volátil, né, Rafa? E super, né, mudanças constantes. Então, assim, é estar antenada, como o Rafa falou para vocês, estejam antenados e vão construindo narrativas, né, e discursos para conseguir, né, fazer uma boa redação, considerando que a gente já falou sobre isso lá atrás, né? O quanto é importante essa redação ser interessante, né, ser competitiva, para vocês, de uma certa forma, fazer um bom score, né, para conseguir concorrer as vagas aí. Vocês que estão estudando, vocês estão cientes que a redação pesa na tua nota como um todo, tá? Carmen, eu acho que a gente foi... falar, Rafa, bem rapidinho ali, teve uma menina que fez uma pergunta sobre a redação, né? Então, é aquilo que a gente vê muito, porque na própria escola, a gente faz oficinas de redação. É poder pensar, então, que ele tem que ser um texto dissertativo e argumentativo, isso é bem importante. E aí, o aluno vai ter que demonstrar conhecimento, né, sobre o tema escolhido, falando de causas, consequências, tem que ter uma introdução, desenvolvimento, e, gente, muito importante, conclusão, né? Tem pessoas que fazem uma introdução bárbara, super rica, e daí, quando vai lendo o texto, parece que vai sumindo, né? Então, lembrando que a gente tem que seguir isso com muita clareza da introdução, desenvolvimento, conclusão, e podendo relacionar, então, causas, consequências, e principalmente dissertando sobre o tema, tá? Perfeito. Vamos Gerar lá. a redação, falou lá. Os temas que podem zerar. Gente, como é que se zera a redação, né? A gente tem tão pouco tempo aqui. Existe uma série de possibilidades, mas, por exemplo, número mínimo de linhas, o texto não conversar com uma proposta. Olha lá, ó. A não obediência a essa estrutura que nós falamos agora,
utilizar somente 7 linhas, né? Então, assim, quando tu começa a fugir da solicitação deles lá, vocês já estão correndo esse risco de zerar, tá? E tem outra pergunta ali, mas o que eu vou pedir para vocês? Como a gente tem tão pouco tempo, né, Rafa? A gente quer vontade de ficar aqui contando tudo. Entrem lá no site do INEP e eles têm toda essa informação para vocês, né? Vocês, como participantes do Enem, vocês sabem que vocês têm um canal onde vocês colocam lá os dados de vocês e vocês têm toda a informação que vai ajudar vocês a orientar nesse sentido, tá? Gente, só para adicionar aqui, quanto a essa questão da correção da redação, gente, a redação você pode pedir visto da redação, tá? Se você acha que a nota não condiz com o que você entregou, coisa e tal, você pode pedir a vista da redação, tá ok? Isso você pode solicitar, tá? Então, por ela, se atentem a esse quesito, porque é um direito de vocês, tá ok? Como realmente nosso tempo ele é limitado, não vai dar para a gente desenvolver muito aqui sobre essas questões. Mas, Rafa, lembrei de uma coisa bem importante. Mas nós teremos uma oficina de redação aqui no nosso Enem, né? Então, vocês roubam as palavras Enem da minha boca, né? Por isso, gente, por isso a ideia da criação do Enem vem aí. A gente vai trazer temas mais recorrentes do Enem, né? Aqui foi para apresentar a importância do Enem e absolutamente a gente vai fazer uma exclusiva sobre redação, desde o desenvolvimento de uma boa redação até os erros que você não pode cometer para não ser prejudicado quanto à redação, tá? Por isso, gente, sigam lá o Instagram do Programa Orienta, tanto do IBMR quanto do Uniriter, da região de vocês, tá? Que a gente vai fazer essas comunicações por lá, tá ok? Carmen, eu vou aproveitar então aqui que a gente puxou essa batida e vou começar o encerramento, tá ok? Pessoal, antes de encerrarmos, eu quero fazer um convite para vocês. Assim como a gente criou o Enem Vem Aí, que é destinado ao Enem, a gente também criou o Circuito das Profissões. A gente vai ter uma live semana que vem, no dia 27, tá ok? O que é o Circuito das Profissões? O objetivo é falar mais sobre determinadas carreiras, e a gente vai começar com o curso de Psicologia, a primeira opção de curso que a gente está trazendo para o circuito, tá ok? Nós vamos ter 2 convidados, essa pessoa maravilhosa que está aqui falando com você, que é a Carmen, que ela vai trazer um pouco mais de informações. A Carmen, para quem não sabe, é psicóloga formada, atua na área, tá? Então ela vai trazer mais informações especificamente sobre a profissão dela como um todo, desde como foi a escolha dela pela área, né, nessa fase de ensino médio para vocês também, tá? E vai trazer uma série de informações sobre o dia a dia, tá ok? E vamos ter outro psicólogo também falando sobre isso, vai ser um formato de mesa redonda. Eu vou estar presente apenas para entrevistar eles ali, mas a verdade você é o mediador, mas a verdade é que vai ficar aqui o convite da live, vai ser entre o psicólogo Lucas Montenegro e a Carmen, tá? Carmen Dornelles, ok? Vocês vão receber o convite dessa live, já vai estar disponível no nosso chat ali, para quem quiser já se inscrever, já passar para quem vocês saibam que tem o interesse, aquele primo seu, ok? E, gente, não se esqueçam de seguir o Instagram, tanto do Programa Orienta IBMR, Programa Orienta Uniriter, tá também no chat ali para vocês, a imagem aqui, ok? Para o IBMR, para quem é do Rio de Janeiro e regiões, Uniriter, para quem é do Rio Grande do Sul e regiões, Porto Alegre, tá? Gente, Carmen, suas considerações finais para os nossos queridíssimos que estão acompanhando aqui com a gente. Quero contar para eles que foi muito bacana esse bate-papo com eles, dizer que nós estamos preparando coisas bem legais também, bem nessa batida que eles estão trazendo as perguntas aí. Se hoje a gente não conseguiu responder, não se preocupe, estamos voltando aí com novidades, acompanhe ali, nos siga no Instagram, né? Compartilhe o link. Nós estamos aqui para fazer um espaço para vocês bem importante de troca, de trazer informações e que vocês também possam tomar as decisões bem assertivas, aproveitando, né, toda essa proposta do nosso programa Orienta, né, tanto aqui no Sul como no Rio, e que nós estamos aqui, né, toda a equipe, que não está aparecendo aqui os rostinhos, mas vocês sabem, né, que existem várias pessoas super importantes que estão construindo esse espaço junto com a gente,
E nós estamos esperando você já no dia 27, lá, o dia do psicólogo, né? Então, a gente vai dar o start, então, no nosso circuito das profissões. E para a galera aí da redação, fiquem atentos que vem coisa boa aí para vocês, hein, gente? Muito obrigada, Rafa, pela parceria, né? E até a próxima live, né? Isso aí. Gente, faço das palavras da Carmen a minha. Muito obrigado por terem estado aqui conosco, tá? Aguardo vocês no dia 27. E sigam a gente lá no Instagram. Se quiserem trocar um bate-papo com a gente por lá também, estamos disponíveis. E é isso, pessoal. Tenham uma boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.